pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido o filme mais badalado do momento da Netflix, Frankenstein. Ele tem uma nota boa no IMDb, 7.6 de 10. Ele é um filme dirigido por Guillermo del Toro. Você deve conhecer mais ele pela animação em computação gráfica que ele fez do Pinóquio anos atrás pela própria Netflix. Então vamos lá falar desse filme que começa a história mostrando em 1855 um homem que uma tripulação de marinheiros encontra ele ferido e resgata. Só que o grande problema é que quando resgatam ele aparece uma criatura misteriosa e provavelmente imortal que eles tentam de qualquer forma detê-lo e não conseguem. Até que em certo momento eles atiram no gelo que ele estava e ele acaba caindo. E aí você pensa que ele vai morrer afogado, até que a gente descobre que essa pessoa que foi resgatada chama Victor Frankenstein, onde que ele vai contar a história dele para o Capitão Anderson, que começa em 1800 e pouco, mostrando que ele morava com a mãe dele, que estava grávida, e o pai dele era o Barão Leopoldo, que era um senhor de idade muito rígido. Conforme ele errava, ele apanhava e ele ficou até com uma marca no rosto, porque como que ele queria ser médico, o pai dele falou que não ia bater. Em certo momento ele está jogando com a mãe dele começa a ter algum sintoma da gravidez, algum problema. O pai dele vai lá e consegue salvar só a criança e a mãe acaba morrendo. Com isso, ele vai se dedicando cada vez mais nesse ramo e fala que ele vai conseguir burlar a morte. Até que ele tem um sonho com um anjo da morte mostrando como ele poderia. E aí passa-se anos, ele está sendo já como um professor, que ele está tentando mostrar para as pessoas o que ele consegue burlar a morte, falam que ele é doente, até que ele acaba se encontrando com um tal do Harlander, pessoal. Quem é o Harlander? É uma pessoa que está muito interessado na pesquisa dele, e esse cara, na verdade, pessoal, o Harlander, ele fala que gostou muito do projeto dele e fala que vai financiar tudo, só que tem uma outra coisa por trás, que ele nunca fala, que fala que mais pra frente ele vai pedir esse favorzinho. E esse Harlander tem uma bela sobrinha, que é o irmão mais novo do Victor, o William, diz que ficou noivo dela, vai se casar. Só que o grande problema é que o Victor se encanta por completo pela bela Elizabeth, pessoal. E aí eles vão conversando, ela tem uma mentalidade parecida com a dele. Ele primeiro vai seguindo ela, depois ele vai no confessionário e ela descobre que é ele fingindo ser padre e tudo mais. E eles vão se dando bem. Enquanto isso, o Harlan junto com o William vão pegando um lugar para ele poder fazer o experimento, que o objetivo dele, como eu disse, é criar uma criatura, um monstro. E com isso ele vai pegando várias partes de várias pessoas que foram mortas, ou na verdade eram bandidos, que eram, antes de serem estrangulados, eles acabaram servindo desse propósito. E conforme ele vai montando esse monstro perfeito, ele vai ficando cada vez mais apaixonado pela Elizabeth, mesmo ele sabendo que ela já é noiva do irmão dele. E mesmo assim, ele decide fazer o experimento. Quando que está prestes a acontecer, a gente vê que o Harlander aparece e fala para ele que ele está morrendo, pessoal. Na verdade, ele nota que ele está morrendo e fala que ele precisa que coloque ele no tal monstro que ele criou, passe o corpo dele para ele se tornar como se fosse imortal. E aí na briga entre os dois, que o Harlander pega o para-raio e tenta fugir, ele acaba caindo e morrendo. Com isso, o Victor mesmo assim decide fazer o experimento. Tem aquela cena clássica do raio acertando o para-raio. Depois a carga elétrica faz com que acerte a criatura que ele construiu. E mesmo assim, o coração dele não bate e não faz nada. Ele vai dormir revoltado com o tal anjo da morte que ele viu, que falou para ele que mentiu. Até que ele acorda no meio da madrugada com um gigante de 2 metros encarando ele, pessoal. Sim, a criatura realmente funcionou, o experimento dele deu certo. Só que o problema é que ela é uma criatura que não é inteligente, ela só sabe falar o nome dele, Victor, Victor, o tempo inteiro. E aí, ele fica com medo dele e decide colocar ele no outro local. Só que ele vai tentando entender e ele não vai falando nada. Ele só fala Victor, Victor, Victor. Até que o Victor Frankenstein
que é o alquimista, cientista, se irrita e decide matá-lo, pessoal, porque Elizabeth vai com William na noite anterior, e aí o que acontece? Ela fica encantada com a criatura que ele criou, e o irmão também, só que ele fala que ele tem medo dessa criatura. E aí com isso, o Victor mostra pro William o corpo morto do Highlander e fala que ele tem que ir embora com a Elizabeth, ele tá qualquer pretexto para ele se livrar da criatura. Só que a Elizabeth percebeu isso e ela manda a carroça voltar. Só que no meio tempo, o Victor já estava colocando fogo em tudo e até mesmo na própria criatura. E aí quando ele ateia fogo, ele bate um arrependimento nele, ele vai voltar porque a criatura começa a gritar Victor, Victor. Ele vai atrás dela, pessoal. Quando ele vai lá, o que acontece? Tem uma explosão, ele acaba perdendo a perna. E a criatura não é nada burra, ela consegue quebrar as correntes e fugir pelo rio. Só que quando ela foge pelo rio, já tem 2 caçadores querendo matá-lo e ele acaba se escondendo num celeiro de uma casa. Só que nesse tempo tem um senhor cego com uma família de aldeões, ele vai ensinando a neta. E aí, com isso, o Frankenstein vai aprendendo tudo. Na verdade, a criatura, no caso, criada pelo Victor Frankenstein, vai aprendendo tudo e a gente vai vendo que ele não é tão burro quanto o Victor imaginava. E aí vai passando o tempo até que ele espera os filhos dele ir embora junto com a neta. E aí ele vai e se apresenta. Só que como que é uma pessoa cega, pessoal, ela não nota que ele é um monstro, que ele é todo deformado. E aí ele fica lá falando com ele, vai aprendendo com ele. Só que o grande problema é que o dia que ele decide ir atrás do criador dele, que ele encontra um caderno, ele até encontra o endereço aonde ele deveria estar, o grande problema é que os lobos atacaram o local onde o homem cego morava e acabou matando ele. Só que antes de morrer, ele fala que ele é uma boa pessoa, que ele é uma pessoa honesta, que ele é uma pessoa sincera. Só que os familiares dele voltam, acham que a criatura matou o parente dele e ele dá um tiro. Só que aí quando ele acha que a criatura vai morrer, ele ressuscita do além e ele decide ir atrás do criador. Só que quando ele vai atrás do criador, pessoal, ele vai justamente no dia que o William ia se casar com Elizabeth. E aí quando ele chega lá, ele encontra o Victor, ele fala que ele quer uma outra pessoa como companhia. E o Victor fala que não vai fazer nada para ele, que ele é um monstro. A criatura fica revoltada, joga ele em todos os cantos, até que o grande problema acontece. A Elizabeth vai lá no quarto, começa a conversar com ele, e aí quando que o Victor vai dar um tiro na criatura, a Elizabeth entra na frente. Quando ele vê aquilo, ele fica revoltado, e para ajudar ainda, o William vai tentar deter a criatura para salvar o irmão, e ele acaba morrendo também. E aí a criatura pega a Elizabeth, leva para uma caverna. O Victor pega uma espingarda, revoltado, e vai atrás dele sedento por sangue. Quando ele chega lá, eles têm um embate. A criatura pega, quebra o nariz dele e fala uma das coisas mais icônicas: você pode ser meu criador, mas eu que vou mandar em você. O Victor continua indo atrás dele e ele vai não conseguindo fazer nada com ele, até que ele tem ideia de comprar dinamite. E aí quando ele encontra ele no meio de uma neve e dá um tiro nele, quando ele segura a dinamite, explode, faz uma puta de uma explosão, o Victor sai cambaleando e cai ferido. E ainda mais que ele tomou uma facada da criatura e está todo ferido. E aí nessa cena que a gente vê que os marinheiros acolhem ele. E aí na cena final, antes de terminar o filme, o Frankenstein tinha invadido, contou a história pro capitão, o capitão entendeu. E aí ele fala pro Victor que ele perdoa ele porque aconteceu. Ele acaba falecendo, o Victor se despede dele, ele perdoa ele. E aí quando que ele vai sair, os marinheiros falam que vão matar ele. O capitão fala, não, deixa ele ir embora. E aí ele deixa ele ir embora. Ele ainda ajuda eles desencalhando o navio, empurrando o que estava preso na neve no Polo Norte. Acaba salvando os marinheiros e acaba o filme dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Antes de eu terminar minha análise aqui e falar o que eu gostei e o que eu não gostei, eu li muito a respeito. Tudo bem que o filme está hypado, tá o top 1 da Netflix, mas ele realmente é tudo isso que as pessoas estão falando, melhor filme do ano?
Na minha opinião, não. Vamos por quê? Primeiramente, eles mudaram muita coisa da história criada pelo autor, baseado no livro do Mary Shelley. Na verdade, a Elizabeth é estrangulada pela criatura para se vingar do Victor. Por quê, pessoal? Porque ele não quis criar uma fêmea para ele. Então, com isso, ele desistiu e ele acabou se vingando. Então, isso já é um contra do filme, na minha opinião, muito mais racional. Eles fizeram o Frankenstein muito mais voltado para o lado humano. Isso é uma coisa que muita gente não gostou e até eu mesmo não gostei disso. Por quê? Porque a gente queria ver o lado dele monstro, o lado dele mais selvagem. Tudo bem que ele tem picos de fúria e tudo mais, mas não chega nem perto do Frankenstein de Mary Shelley, que é um clássico. O que eu gostei do filme? Eu achei que os atores atuaram muito bem. Gostei também da direção do filme. Gostei também dos personagens, né? Gostei dos efeitos especiais. Só que, como eu disse, como eles mudaram muita coisa, eu achei que deixou a desejar da metade para o final. Então, devido a esses motivos, o filme tem 7.6, eu dou uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos recorrentes, continuem firme. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos, até a próxima.